e nós vamos dar continuidade à série Vidas em Construção. É hora de mudar e crescer. É interessante, amados, que quando nós falamos de vida em construção, dá um sentido de que nunca para. E eu estava olhando, eu moro num condomínio, e o meu condomínio está em construção, São mais ou menos 640 lotes, e deve ter uns 40 moradores, então tem muita coisa a ser construída ainda. E eu estava olhando cada casa sendo construída, e eu fiz pelo menos duas analogias, podíamos fazer muito mais. A primeira é que eu entendi que aquelas casas é como se fossem as nossas vidas. Elas tiveram um marco inicial, lá no terreno foram feitos os alicerces. Então isso me fez lembrar que quando entregamos nossas vidas a Jesus Cristo, a construção começa desde o quê? Os alicerces. Eles precisam ser feitos e não refeitos. É como um trabalho de um oleiro. Ele quebra o vaso e faz-o de novo, desde o início. E muitas vezes, na sua grande maioria, e deve ser assim, é Deus fazendo em nossas vidas. Ele começa dos alicerces. Porque quando recebemos Cristo, muitas vezes não estamos em alicerces fundamentados de forma sólida. Às vezes nós podemos ter construído os nossos conceitos na areia, e qualquer vendaval, qualquer chuva pode nos derrubar. E eu estava lendo um texto em Isaías alertando, está na tela aí, Isaías alertando, ele diz assim, Isaías 29:16, ele começa dizendo: como vocês invertem as coisas. Será que o oleiro é igual ao barro? Pode a obra dizer ao seu artífice: ele não me fez? Pode a coisa feita dizer ao seu oleiro: ele não sabe nada? Meus amados, quando nós entregamos as nossas vidas a Deus, é Ele quem faz. Nós precisamos entender isso, porque entregar é isso. Entregar é confiar plenamente em Deus. Mas muitas vezes nós nos entregamos a Deus com algumas ressalvas. Nós entregamos as nossas vidas a Deus e fazemos algumas observações. Amados, isso não é entregar. Deus requer de nós entrega total, confiança plena. Mateus capítulo 18, ele diz que para herdarmos o reino de Deus, precisamos ter fé como a fé de uma criança. E quando eu lembro de uma criança, eu lembro de dependência, não de inocência plena, Mas eu lembro de dependência. Uma criança, ela depende completamente dos pais. E eu tenho certeza que Cristo se referia a isso. Dependência completa. Isso é uma fé de uma criança, uma fé humilde. Algumas traduções dizem uma fé humilde, uma fé em que eu dependo completamente de Deus. Isso é entregar as nossas vidas a Deus, é confiar completamente nele. A segunda analogia, eu entendo que o condomínio é o povo de Deus, e nesse povo sempre existirá movimentos sendo feitos, testemunhos de alegrias, dores, mas tudo isso recheado de muita esperança e fé, pois tudo que Deus faz tem um propósito. Romanos 8:28 diz, está na tela: sabemos que todas as coisas
cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas que acontecem na vida deste povo que está em construção, ele tem um propósito e ele coopera para o nosso bem. Quando nós entendemos isso, nós começamos, nós iniciamos a conduzir as nossas vidas de uma outra forma, com uma outra perspectiva. E é esse o objetivo dessa noite. Nós vamos falar sobre o terceiro passo, e o terceiro passo é o passo da entrega. Mas antes nós vamos orar. Foi só uma introdução, uma analogia do condomínio. As casas são as nossas vidas. E aqui nós temos muitas vidas, muitas casas. O condomínio, o povo de Deus, em construção sempre, em movimento. Esse movimento tem um objetivo: tornarmos semelhantes a Cristo, nos tornarmos parecidos com Ele, andarmos como Ele andou, falarmos como Ele falou, pensarmos como Ele pensou. Hoje na EBD, teve um irmão, esqueci o nome dele, até do PGM do Netão. Ele disse que muitas vezes, meus amados, nós queremos trazer os nossos filhos à igreja, entendendo que é a igreja que vai ensiná-lo, mas nós precisamos entender que quem tem que ensinar os nossos filhos somos nós. A igreja é o local onde os nossos filhos irão exercer aquilo que Deus tem colocado em seus corações, mas nós precisamos ensiná-los, nós precisamos dedicar tempo a isso na construção da sua vida. E muitas vezes nós não temos feito isso, nós não temos construído valores eternos na vida dos nossos filhos, porque nós deixamos que as nossas vidas sejam ocupadas por diversas outras coisas que nós julgamos serem mais importantes do que a nossa família. Vamos orar. Amado Deus, nós louvamos e engrandecemos ao Senhor nessa noite e pedimos que o Senhor venha a falar aos nossos corações através da Tua palavra, que não seja Fabiano que esteja aqui na frente, mas que o Senhor possa conduzir a minha palavra através do Teu Espírito Santo, e que ela possa chegar ao coração destes irmãos, ó Deus, como palavra do Senhor, ó Deus, como desafios do Senhor. Nos ajuda nessa noite, ó Deus, em nome de Jesus, que nós oramos, certos que o Senhor nos ouve. Amém. O texto base usado pelo pastor, Filipenses capítulo 1, versículo 6, ele diz assim: pois estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na minha vida, na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Então, eu quero dizer a vocês que esse trabalho não termina com a conversão, mas ela continua até quando? Até Cristo voltar, amados. Então, enquanto estivermos aqui, essa construção sempre existirá em nossas vidas. Esse crescimento, esse aprendizado, essas provações, essas lutas, elas sempre vão existir. Mas isso tem um propósito, e esse propósito é alicerçar essa construção, é dar corpo a essa construção, é dar beleza a essa construção. E essa beleza, ela precisa ser vista por outras pessoas. Essa beleza precisa ser expandida. Isso é a expansão do reino. É quando expandimos aquilo que Deus faz em nós e contagiamos outras pessoas, e elas começam a ver em nós
essa construção que começou lá no início, lá no alicerce, mas depois ela foi crescendo em santidade, e isso foi contagiando outras pessoas. A obra de Deus em minha vida, em sua vida, ela não foi concluída na conversão, no novo nascimento. O trabalho de Deus em nossas vidas não terminou. A obra de Deus, a obra que Deus está construindo em mim e em você, não é um arranjo, não é um puxadinho mal feito. Deus não quer apenas nos livrar do inferno ou nos tornar pessoas um pouco melhor. O objetivo dele é que sejamos semelhantes a ele, é que sejamos iguais a ele, é que a face dele seja resplandecida em nossas faces, em nossos rostos. Esse é o objetivo. O pastor, uma vez pregando, há muito tempo atrás, eu acho que na Igreja Batista do Natal, ele disse que estava querendo entender Pedro, quando Pedro disse que a nossa fé é preciosa para Deus, mesmo quando refinada no fogo, e quando essa fé é refinada no fogo, nós nos parecemos muito mais com Cristo. E aí ele visitou um ourives, ele foi no local onde o ourives prepara o ouro, e esse ourives começou a aquecer a prata, e essa prata foi esquentando, e ele disse: por que você está aquecendo tanto? Ele disse: porque quanto mais eu aqueço, mais purificada ela fica. E ele disse: quando é que você sabe que ela está pronta? Quando eu vejo a minha face nela. Quando ela começar a esquentar, quando ela começar a purificar, eu vou ver a minha face refletida nela, então eu sei que ele está pronto. Sabe quando nós estaremos prontos? Quando nós percebermos, através de outras pessoas, que a nossa face está refletindo a face de Cristo. Nós começamos a ficar prontos, mas muitas vezes isso requer muito fogo, muito aquecimento, muita aprovação, muita luta, muita construção. Nós precisamos entender esses movimentos. Efésios 4,15, pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo, até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça do corpo. Que desafio! Por isso que Paulo diz: olha, falando a verdade com vocês, isso é sério. Nós precisamos crescer até alcançarmos a altura de Cristo, que é o cabeça. Mas sabe por que muitas vezes isso não acontece? Tem uma ilustração que eu vou contar agora, que exemplifica isso. Diz essa história que um caminhão de entregas vinha descendo em uma avenida principal da cidade. Uma coisa chamou a atenção de todos que ali passavam. Cada sinal vermelho, o motorista descia, pegava um pedaço de pau e começava a bater na carroceria do caminhão. E ele fazia isso toda vez que ele parava num sinal. E essa cena se repetiu por várias vezes, até que um curioso teve a coragem de interrompê-lo e perguntar: por que o senhor está batendo no caminhão? O motorista respondeu: este caminhão só pode carregar 2 toneladas, e eu estou levando 4 toneladas de canários. Canários é um pássaro. E é por isso que eu estou batendo. Eu preciso manter 2 toneladas voando. Quando ele andava muitas toneladas, eles começavam a ficar presos no baú do caminhão. E aí ele começava a carregar quantas toneladas? Aí ele batia, eles começavam a voar e ele continuava. Ele precisava deixar 2 toneladas voando, porque o caminhão só suportava 2, ele estava levando 4. Amados, muitos de nós estamos como esse caminhoneiro,
estamos constantemente batendo em nós mesmos e nos forçando a carregar um peso maior do que nós suportamos. E nós começamos a exigir de nós demais, e muito, porque nós estamos carregando muito mais do que nós podemos suportar. E é por isso que muitos de nós estamos vivendo tristes, deprimidos, estressados e até doentes, porque estamos carregando peso demais. E estas cargas, ela é resultado de algo bem interessante. E aí eu vou começar a falar na primeira pessoa, porque isso só acontece comigo. E quando eu estava estudando essa mensagem, ela falou profundamente ao meu coração, e eu disse assim: eu me identifico completamente com ela. Então, a partir de agora, eu vou falar na primeira pessoa. Essas cargas são resultado de uma facilidade que eu tenho de me atolar em coisas que estão me prejudicando. Por exemplo, relacionamentos inadequados, vícios, mágoas, rancor, ódio, preocupações demasiadas. E aí, quando eu me atolo nessas coisas, eu entro num ciclo vicioso, e esse ciclo acontece assim comigo. Depois que eu me atolo, eu começo a sentir culpa por não conseguir sair dessas coisas e nem mudar a situação. E aí eu digo assim: eu deveria ser capaz de mudar, eu deveria ser capaz de sair dessa situação. E aí vem o segundo momento do ciclo. Aí eu acabo ficando com raiva de mim mesmo, e eu digo: eu tenho que sair dessa, mas eu não saio. Eu continuo insistindo naquilo, parece que eu estou gostando. Então isso, amado, essa raiva se transforma em medo de que eu nunca consiga sair desse processo. E aí esse medo, quarto ciclo, se transforma em depressão. E aí eu começo a sentir pena de mim mesmo e desisto de mudar. E aí essa depressão, esse medo se transforma em culpa. E agora, ao invés de eu dizer que essa culpa é minha, eu começo a colocar essa culpa nos outros. Eu tenho essa facilidade. Nós temos essa facilidade de nos envolvermos em coisas que só nos complicam. E muitas vezes nós queremos sair, mas parece que nós não temos forças para sair daquilo. E aí vem uma grande pergunta: como é que eu vou sair desse problema? Como é que eu vou sair desse ciclo vicioso? E aí veio a primeira série do pastor Micaías. Quem lembra? Está aqui na tela, pode colocar. O reconhecimento. Para eu sair disso tudo, eu preciso admitir que tenho um problema e que eu sou impotente para resolvê-lo sozinho. Reconhecimento. Lembram da primeira série? E ele falou sobre reconhecimento. Eu não vou repetir, no YouTube tem. Não é verdade? Então eu preciso admitir que eu tenho um e que eu não consigo sair dele sozinho. Segunda série do pastor. Segundo passo para eu sair desse ciclo vicioso. Pode passar. Esperança. Eu preciso crer que Deus existe e que Ele se importa comigo e que Ele tem poder e quer me ajudar. Isso é esperança. Hebreus 11:1, fé. O que é fé? É o firme fundamento das coisas que eu não vejo e a certeza daquilo que eu espero. Esperança. Eu tenho certeza daquilo que eu espero. Deus quer me ajudar. Deus se importa comigo. E mais do que isso, Ele tem poder para me ajudar.
Eu preciso reconhecer que eu não resolvo isso sozinho. E eu preciso crer que Deus quer resolver isso comigo. Amém? Está aí na tela. Qual o terceiro passo para o caminho da restauração? Pode passar. O terceiro passo no caminho da restauração é o passo da entrega. Conscientemente escolho comprometer toda a minha vida e vontade aos cuidados de Cristo. Isso é entregar. Conscientemente eu escolho me o quê? Comprometer. Eu escolho comprometer toda a minha vida e toda a minha vontade aos cuidados de Jesus Cristo. E esse terceiro passo está baseado no que Jesus Cristo disse em Mateus 11, do 28 ao 30, está na tela aí. Ninguém disse isso a homem nenhum, a não ser Jesus Cristo. Venham a mim e eu lhes darei o quê? Descanso. Todos vocês que trabalham tanto, debaixo de um jugo pesado, levem o meu jugo, porque ele se ajusta perfeitamente, e deixem que eu lhes ensine, porque eu sou o quê? Manso e humilde, e vocês acharão descanso para as suas almas, pois só eu faço vocês carregarem cargas leves. Que grande oportunidade. Eu coloquei algumas perguntas na tela aí. Vamos ver se eu coloquei. Não, pode voltar. Por que alguém se recusaria a aceitar esse convite de Cristo? Como pode você já ter ouvido esse convite antes e nunca ter feito nada a respeito? Já pensou nisso? É como receber um presente e nunca se interessar em abrir a caixa. Jesus está dizendo assim: eu quero te dar o presente do alívio, eu quero te dar o presente da liberdade, eu quero te dar o presente da restauração. E nós simplesmente não fazemos nada, nem a mão estendemos para receber. E a grande pergunta é, essa está na tela: o que me impede de dar o passo da entrega? O que é que está impedindo você hoje à noite de se entregar completamente ao Senhor? Segunda pergunta está na tela: o que me impede de entregar os meus problemas a Deus? Terceira pergunta está na tela aí: o que me faz relutar em render a minha vida aos cuidados de Cristo? Eu só penso em algumas coisas e eu vou compartilhar com vocês nessa noite. Primeira coisa, está na tela. Sabe o que muitas vezes me impede de dar um passo da entrega? Está na tela? O orgulho. O orgulho são aqueles que se acham bom demais. A desculpa mais frequente dos orgulhosos é assim: eu não estou pronto. Eu não estou pronto para fazer isso. Mas na verdade, o que se passa na mente deles é o seguinte: eu não preciso disso para resolver os meus problemas. Na verdade, o que os orgulhosos precisam, sabe do quê?
uma dose maior de dor. E Deus nos ama tanto, nos ama o suficiente para permitir que ela aconteça, a fim de nos levar em direção à restauração. Só porque nós não quisemos atender o seu chamado. Nós não quisemos nos entregar completamente a Deus. E aí Deus começa a trabalhar as nossas vidas num processo de construção constante, para nos trazer sempre mais para perto dele. Amados, esse é o processo de construção de Deus em nós, e precisamos entender que precisamos ceder a esse nosso orgulho e nos entregar completamente a Deus. Jeremias 9, 23 e 24, ele diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Seja sábio. Não entenda que a sua força pode lhe proporcionar algo. Lembra do reconhecer? Eu preciso reconhecer que eu não consigo resolver essas coisas sozinho. Eu preciso do Senhor. Esse reconhecimento precisa quebrar o meu orgulho. Ele precisa destruir essa força que nós entendemos que existe em nós. E entendemos que essa força está no Senhor, um Senhor que faz misericórdia, um Senhor que faz juízo, justiça, e entender que essas coisas agradam plenamente ao Senhor. Outra coisa, o que me impede de entregar meus problemas a Deus, além do orgulho, sabe o que é que nos impede de entregar os nossos problemas a Deus? A culpa. Há pessoas que se acham pecadoras demais. Salmo 40, 12 diz: pois incontáveis problemas me cercam, as minhas culpas me alcançaram e já não consigo ver. Mais numerosos são do que os cabelos da minha cabeça, e meu coração perdeu o ânimo. Mas parece que ele só lê esse versículo do Salmo 40, mas o Salmo 40 ele continua, e o salmista pede a Deus socorro. Ele pede a Deus ajuda. Só o Senhor pode me tirar deste lamaçal, só o Senhor pode me tirar esta culpa, só o Senhor pode me ajudar a vencer os meus inimigos. E aí nós paramos nesse verso e começamos a entender que somos pecadores demais. Nós nos sentimos tão culpados pela quantidade de vezes que pedimos perdão a Deus pela mesma coisa, e nós voltamos a fazer as mesmas coisas de novo. Amados, isso é porque somos pecadores. Paulo diz em Romanos que o bem que ele quer fazer ele não faz, mas o mal que ele não quer fazer, isso ele faz, porque o que é que habita nele? O pecado. Nós nos sentimos culpados e envergonhados pelas promessas que fizemos a Deus, promessas que mudaríamos, e elas foram quebradas várias vezes. Mas eu quero dizer hoje à noite aqui, que você está errado em pensar assim. Não existe pecado grande demais, ou repetido demais, que Deus não possa ou não queira perdoar. Claro que nós precisamos estar num processo de mudança constante. Quanto mais perto nós chegamos de Deus, mais esse processo vai se aperfeiçoando em nós, e o que nós fazíamos antes, nós vamos deixando de fazer. Mas o que nós precisamos entender é que nós estamos em um processo de
crescimento, de construção, e isso muitas vezes pode acontecer. Eu posso confessar o meu pecado a Deus, eu posso me arrepender e de repente eu vou lá e me pego fazendo a mesma coisa. Então isso me desqualificou completamente, e isso fez com que Deus não me ouvisse mais, de forma alguma. Nós estamos num processo de construção, de santificação, e esse processo não é igual para todos. Tem pessoas que estão num processo muito mais avançado, e tem pessoas que estão começando esse processo agora, e tem pessoas que estão no meio do processo. Amados, esse é o corpo de Cristo, sempre em movimento. Por isso que quinta-feira lá no nosso PGM, eu olhei para Fernando e disse: sabe por que muitas vezes nós não experimentamos o poder de Deus entre nós? É porque nós viemos aqui no domingo e depois só chegamos aqui no outro domingo, e nós temos um PGM durante a semana em que nós nos sentamos e temos tempo de abrir o nosso coração, de confessar os nossos pecados uns aos outros, para que sejamos sarados, Tiago capítulo 5, e nós não fazemos isso, ficamos em casa, e nós não experimentamos a comunhão verdadeira, nós não experimentamos o cuidado, nós não experimentamos o amor mútuo, nós não experimentamos o dom daquele irmão que pode consolar os nossos corações, nós não escutamos testemunhos de vitória, e nós ficamos em casa, esperamos só no domingo, e a nossa vida fica como que patinando, porque nós não escolhemos nos comprometer com a obra de Deus, nós não escolhemos nos comprometer com o Deus da obra, e nós ficamos sempre, meus irmãos, patinando espiritualmente, sempre cheios de cristais em nossas vidas. Qualquer coisa nos magoa, qualquer coisa nos entristece. Você sabe o que é isso? Distância de Deus. Distância de Deus. Quando nós estamos perto de Deus, nós somos mais fortes. Não é qualquer coisa que me assusta, não é qualquer coisa que me machuca, porque Deus é a minha força. Neemias capítulo 8, Neemias precisou dizer isso ao povo. O povo vinha de 70 anos na Babilônia, e Neemias levou aquele povo de volta para Israel, e Neemias começou a ler a palavra de Deus, e diz Neemias 8 que o povo chorava, porque ele entendia a palavra, e eles se arrependiam de tudo que eles tinham feito, dos motivos que os tinham afastado de Deus. E Neemias parou aquele momento e fez: não chorem, porque a alegria do Senhor, a nossa força é. Vão para casa, se abasteçam e comam, e tragam comida para aqueles que não têm. Amados, quando nos abastecemos de Deus, nós compartilhamos com outras pessoas, porque a alegria do Senhor, a nossa força é. Nós precisamos ter isso em mente. 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Não escutei, amados? De toda injustiça. De toda injustiça. Jesus Cristo estava na casa de Zebedeu, quando um paralítico cai do teto na sua sala. Lembra? Cai não, né? Descem ele. E aí Jesus Cristo olha para aquele homem e diz o quê? Perdoado estão os teus pecados. Mas sabe o que aconteceu com os sacerdotes e os fariseus? Eles não acreditavam que Cristo poderia perdoar pecados, porque só Deus poderia perdoar pecados. Aí Jesus Cristo olha para ele e fez: o que é mais fácil para você? Perdoar pecado ou curar esse aleijado? O que era mais fácil para ele? Talvez
fosse curar o aleijado, porque ele não acreditava que ele era Deus. Mas para você acredite, para que você possa acreditar que eu tenho o poder de perdoar pecados, sabe o que ele está dizendo? Para que você acredite que eu sou Deus, eu vou dizer a esse paralítico: levanta-te e anda, toma a tua cama e vai para casa. Nós muitas vezes temos uma vida religiosa e cremos em Deus, mas não provamos ainda da sua verdadeira cura, a cura espiritual, a cura que transforma a alma. E nessa noite nós precisamos experimentar essa cura. E essa cura só vem quando depositamos, quando nos entregamos completamente a Deus, quando deixamos que Deus faça a sua vontade em mim e em você. E para que eu possa deixar que Ele faça a vontade dEle em mim, eu preciso me entregar. Eu preciso me entregar completamente, sem ressalvas, sem observações. Eu preciso crer. O pastor já falou aqui, você se lembra de Marcos capítulo 5? Jairo precisava somente crer. Quando ele veio falar com Cristo, sua filha estava doente. No meio do caminho, a sua filha morreu. Ele disse: parece que a situação só piorou, mas Jairo, somente. Parece que muitas vezes nesse processo de construção, as coisas parecem que só pioram. Eu ia visitar minha casa quando ela estava em construção. Eu ia na primeira semana, estava no alicerce. Na segunda, parece que o alicerce cresceu isso. Parece que as coisas não andavam. Mas o tempo foi passando e ela foi tomando o quê? Forma. As coisas foram acontecendo de forma mais rápida. Eu fui entendendo que aquele processo precisa de tempo. Precisa de tempo para o cimento secar. Não é para aquela brita com cimento ele ganhar corpo. Muitas vezes eu via o cara batendo naquela madeira que joga as britas lá. Para quê? Para aquela coisa não ficar brecha, não entrar ar. Ele precisa ficar compacto para a coluna ficar forte. Amados, no processo de construção de Deus nas nossas vidas, precisa de tempo. Nós precisamos esperar. Agora, nesse processo de espera, eu preciso confiar. E aí acontecem as brechas. Eu não deixo Deus bater direito. Eu fico reclamando e parece que entra ar nessas conjunturas e elas não ficam fortes o suficiente. Aí eu começo a reclamar, eu começo a murmurar de tudo que está acontecendo na minha vida, porque eu não entendo o propósito de Deus. O processo de construção, ele não é fácil. Mas se não houver entrega, ele fica mais difícil ainda. O que me impede de entregar os meus problemas a Deus? Orgulho, culpa e agora medo. Alguns se acham fracos demais. Conta-se uma história de um homem que caiu de um despenhadeiro com uma profundidade aproximadamente de 1000 metros. Logo que caiu, ele conseguiu se agarrar em um arbusto bem pequeno. Ele estava sozinho e não conseguia subir até o topo do morro. Então ele gritou: socorro, alguém me ajude. Então ele ouviu uma voz que dizia assim: eu sou o Deus, confie em mim, solte o arbusto e eu vou segurar você. Então o homem olhou para baixo e para cima e gritou: tem mais alguém aí que pode me ajudar? Por quê? Nós, mesmo estando em momentos tão difíceis, nós recusamos entregar as nossas vidas ao cuidado de Deus. Deus disse: solte o arbusto que eu pego você. E ele pergunta: tem mais alguém aí que possa me ajudar fora Deus?
Deus, tu és a última coisa que eu vou conversar. Primeiro deixa eu ver se tem mais alguém aí que possa me ajudar. Se não tiver mais ninguém, eu vou falar com o Senhor. Pessoal, isso só acontece comigo. Eu sei que isso não acontece com você. Eu sei que com você, quando vocês passam por diversos problemas, a primeira pessoa que vocês recorrem é a Deus. Vocês se ajoelham diante de Deus e pedem que o Senhor fale com você. Mas comigo não. Muitas vezes os problemas vêm e eu procuro nos meus conhecimentos, na minha sabedoria e na minha força, se tem como eu resolver, para não incomodar a Deus com isso. Nós estamos fazendo igual este rapaz. Será que tem mais alguém que possa me ajudar? Mas do que temos medo? O que será que vai acontecer quando eu entregar minha vida aos cuidados de Deus? Será que Ele vai me transformar numa freira, num padre, num pastor, num fanático religioso? Na verdade, sabe o que é que nós temos medo? É a ideia de ter alguém controlando as nossas vidas. Eu tenho certeza que isso é um pavor nas nossas mentes. Mas isso é bobagem. Sabe por quê? Porque nós estamos sendo controlados o tempo todo. A questão é quem você escolhe para controlar a sua vida. Se não é Deus que controla a sua vida, talvez você esteja sendo controlado, sabe pelo quê? Pela opinião dos outros. Você pode estar sendo controlado pelas suas próprias mágoas. Você está sendo controlado pelos seus próprios vícios, pelas suas dificuldades, pela sua esposa, pelo seu marido, pelos seus filhos, pelos seus pais. Por quem nós estamos sendo controlados? Nós sempre estamos sendo controlados por alguma coisa. Então, temos medo de entregar a Deus as nossas vidas. Por quê? Porque achamos que Deus não tem o poder suficiente para cuidar de nós. Você sabe o que é liberdade? Liberdade é eu poder escolher quem vai controlar a minha vida. É escolher quem será o Senhor da minha vida. Eu digo muito aos meus filhos lá em casa. Vocês têm a liberdade e vocês têm a decisão de escolher quem vai te influenciar. Quem vai estar no controle das suas decisões. Então, se você já tem sido controlado por diversas coisas, de que você tem medo? Na verdade, você vai estar entregando o controle da sua vida nas melhores mãos, que é a do Senhor. Então, o convite nessa noite é que você deixe o orgulho, é que você deixe a culpa, é que você deixe o medo e você se entregue completamente ao Senhor. Tenha fé, confie, acredite, deposite sua esperança nele. João 8, 31 a 36, está na tela, diz assim: Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Eles responderam: Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo que comete pecado é o quê? Escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão o quê? Conhecereis a verdade. Quem é a verdade? João 14,6, Jesus que diz que eu sou a verdade, eu sou o caminho e eu sou a vida. E ele está dizendo que se eu conhecer a verdade, eu serei o quê? Totalmente livre. Mas não é qualquer verdade. Lá no final ele disse: se o Filho, que é a verdade, vos libertar, você será o quê? Totalmente livre.
Amados, o que tem sido verdade para você? É Jesus Cristo? Sim? Parece que não. É Jesus Cristo? E por que tanta resistência em nos entregarmos completamente a Deus? Nós seremos livres, amados, sabe do quê? Do orgulho, quando nós conhecemos a verdade. Nós seremos livres da culpa, quando nós conhecemos a verdade. E nós seremos livres do medo, quando nós conhecemos a verdade. Quarto, o que me impede de entregar os meus problemas a Deus? A preocupação, o apego. Muitos se recusam a entregar as suas vidas aos cuidados de Cristo, preocupados com o que vão ter que abandonar ou abrir mão. Às vezes é um relacionamento, às vezes é um estilo de vida, às vezes é um hábito, às vezes é um pecadinho escondido. Deixe-me dar um conselho nessa noite. Não se preocupe com as dificuldades que virão depois da entrega, nem em arrumar uma solução para os problemas que irão surgir depois da entrega. Sabe por quê? Se você ficar preocupado com isso, você nunca tomará a decisão de se entregar a Deus. Não se preocupe com essas coisas. Existem duas fases bem diferentes que não podem ser confundidas. Uma fase é a tomada de decisão e a outra fase é a solução dos problemas. Para que eu possa entrar na segunda fase, eu primeiro tenho que passar pela fase 1. Eu primeiro tenho que me entregar. Depois que eu me entregar ao Senhor, aí sim, pensaremos juntos com o Senhor, com os princípios do Senhor, na solução dos problemas. Em 1963, o presidente Kennedy foi aos meios de comunicação e disse o seguinte: até o final dessa década, colocaremos um homem na lua. Você acha que quando ele disse isso, o foguete e a nave já estavam prontos e todos os problemas já estavam resolvidos? Mas com uma decisão tomada, nós temos força e disposição para resolver o problema. Então não se antecipe. Eu primeiro preciso tomar uma decisão: entregar-me completamente a Deus. Eu não posso pular essa fase. E depois, amados, nós vamos resolver os problemas. Lembre-se, se você ficar esperando que todas as luzes vermelhas se tornem verdes, sabe aonde nós vamos chegar? A lugar nenhum. Se você tem que fazer assim, faça. Eu entrego a minha vida aos cuidados de Cristo. Tenho muitas dúvidas, perguntas, medos e preocupações. Não sei direito o que vai acontecer, nem como vou resolver tudo isso, mas sei que isto é a coisa certa a ser feita. Então, eu simplesmente decido e faço. É assim que decidimos entregar as nossas vidas a Cristo, entregar as nossas vidas a Deus. É porque entendemos que essa é a coisa certa a fazer.
e se nós acreditamos que Ele é a verdade e que essa coisa certa é a coisa certa a fazer, as demais coisas nos serão que? Acrescentadas. Juntos dele, com Ele. Amados, está claro? Está claro isso para vocês? Isso é uma verdade absoluta para vocês, porque isso é uma verdade absoluta para mim. Um outro exemplo, na Segunda Guerra Mundial, os americanos tinham uma estratégia interessante para conquistar as ilhas do Pacífico, que estavam ocupadas pelos japoneses. Ainda em alto mar, eles começavam a bombardear as ilhas que estavam cativas. Mandavam aviões e começavam a bombardear as ilhas. Eles usavam bombas, granadas e todo tipo de explosivos. Eles chamavam essa etapa de amaciamento. E muitas vezes nós estamos passando agora por esse processo de amaciamento. Todos os tipos de explosões estão acontecendo nas nossas vidas. Estão sendo detonadas em nossas vidas. E isso está, sabe o quê? Muitas vezes amaciando o nosso orgulho, porque você já começa a pensar que precisa de ajuda. A segunda etapa da estratégia dos americanos era que eles chamavam de estabelecer uma cabeça de ponte. O que era essa cabeça de ponte? Era conseguir colocar na ilha, mesmo que ocupassem apenas 100 metros, eles colocavam soldados nessa ilha. E aí eles chamavam esses soldados, mesmo que fossem 100 metros de terra, eles chamavam isso de cabeça de ponte. Era estabelecer a sua presença naquela ilha. Eles faziam amaciamento, não é isso? Soltava bombas, deixava o povo se afastar um pouco, depois ele colocava alguns soldados e tomava 100 metros daquela ilha. Mas o fato deles conseguirem estabelecer uma presença na ilha não significava que ele tinha tomado toda a ilha, mas era a partir dali que se tratava as mais importantes batalhas com os soldados japoneses. Eles ganhavam algumas batalhas e eles avançavam 300 metros. Depois eles perdiam algumas batalhas e eles recuavam mais 100, mas aí eles já estavam com 200 metros. Mas depois que ele estabelecia uma presença na ilha, todos sabiam que era apenas uma questão de tempo para que toda a ilha fosse tomada. Quando você toma a decisão de entregar a sua vida aos cuidados de Jesus, Deus está estabelecendo uma cabeça de ponte nas nossas vidas. A Bíblia chama isso de nascer de novo. Deus está com o nascer de novo. Deus está estabelecendo na minha e na sua vida a presença dEle. Isso significa apenas que Ele estabeleceu a sua presença, a presença dEle em nossas vidas, e não que todos os seus problemas estão resolvidos, nem que você já foi liberto de todos os teus vícios, sentimentos e mau hábitos. Mas depois que Deus estabelece sua presença em nossa vida, é só uma questão de tempo para estarmos completamente livres. É isso que nós precisamos estabelecer nessa noite. Nós precisamos entregar completamente as nossas vontades a Deus, para que Ele estabeleça a sua presença em nossas vidas. E nesse processo de crescimento, nesse processo de santidade, essa presença de Deus em nossas vidas vai estabelecendo princípios eternos. O que eu fazia antes eu não faço mais. Como eu pensava antes eu não penso mais. O que eu queria antes eu não quero mais. Como eu andava antes eu não ando mais. O que eu fazia antes eu não faço mais. E aí sabe o que vai acontecer no final do processo? Deus já tomou toda a nossa ilha. E Ele já está completamente presente em nossas vidas.
corrigindo todos os erros de percurso, corrigindo todos os caminhos errados, e nós passamos a experimentar o melhor de Deus. Mas sabe o que é que nós precisamos fazer? Entregar a nossa vida a Deus, entregar as nossas vontades a Deus. Nós precisamos confiar em Deus. É isso que precisamos fazer, amados. Esse é o primeiro passo, tomar a decisão. Lembra do texto do Filipenses? Eu tenho a certeza, Filipenses 1,6 que nós lemos no início, eu tenho a certeza de que Deus, que começou a obra em vocês, continuará ajudando-nos a crescer em sua graça, até quando a sua tarefa em nós finalmente for terminada, naquele dia, quando Jesus Cristo voltar. Eu tenho certeza disso, amados. O que nós precisamos é deixar que Deus estabeleça essa cabeça de ponta em nossas vidas. É que Ele comece a tomar lugar em coisas nas nossas vidas que Ele não tomou ainda. E eu estou falando para crentes, para pessoas que confessam o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Deve existir em nossas vidas alguma área dessa ilha que ainda não foi tomada pelo Senhor. E nessa noite, Ele precisa tomar posse dessa área. Ele precisa realizar a vontade dEle nessa área da sua vida. E só quem vai saber disso é você. É só você. Eu não sei, mas você sabe. Quando você se dobrar diante do Senhor, você saberá exatamente o que vai dizer para Ele. E Ele já sabe. Ele só está esperando você falar. Eu estava no supermercado uma vez, encontrei um amigo. Eu trabalhava ainda, era adolescente quando eu trabalhava nas casas pernambucanas ali na Rio Branco. Quem é do meu tempo ali? Poucos ainda, né? Hélio, né? Casas pernambucanas ali na Rio Branco, eu trabalhava ali. Eu fazia pacote de presente nas festas de final de ano. Eu sei fazer um presente que é um negócio sério, muito bonito. E eu me encontrei com esse amigo, e eu desde a adolescência crente no Senhor, e ele espírita, e nós conversamos sobre a palavra de Deus. Mas todo o texto que eu levava para ele, ele dizia: não creio nessa parte. No outro dia eu levava essa parte, ele também dizia: eu não creio nessa parte. E um dia eu disse a ele: pronto, traga a parte que você crê. Traga o texto que você acredita, para eu falar no texto que você acredita. Até hoje eu estou esperando esse texto. Mas eu me encontrei com ele no supermercado. Ele estava conversando com um casal. E aí eu estava passando, mas eu vi que ele estava conversando. Aí eu parei, eu pequei, né? Que eu fingi que ia pegar alguma coisa, eu não peguei. Mas eu fiquei lá parado escutando ele. E ele dizia para o casal: eu não creio num Deus que não sabia onde Adão estava. Porque esse Deus desceu e fez: Adão, onde você está? E aí eu me voltei para ele: amigo, quanto tempo! Eu estava aqui, não pude deixar de escutar o que você estava falando. Mas como é que está o seu filho? Não, meu filho está bem. Meus filhos já cresceram muito. Eu estava escutando você falando sobre Deus e Adão. Eu estava me lembrando do relacionamento entre pai e filho. Muitas vezes eu sei o que o meu filho fez, mas eu quero ouvir dele. E a minha alegria é quando eu digo: meu filho, papai quer falar com você. Pai, eu pequei, eu sei que eu pequei. E eu disse: meu filho, eu sei que você pecou, mas eu queria ouvir isso de você. Não é que eu não sabia onde ele estava, ou o que ele fez ou não fez, mas é muito bom quando ele espontaneamente me confessa o pecado. Esse relacionamento de Deus conosco, de pai para filho. Talvez essa seja a sua dúvida. Que tal ter esse relacionamento entre pai e filho? Talvez essas interrogações não existam mais na sua cabeça. Deus sabia onde Adão estava o tempo todo. Ele queria que Adão dissesse o que foi que ele fez. Deus sabe como você está hoje. Ele quer que você se ajoelhe no seu quarto e diga a Ele o que você fez. Ele quer que você se ajoelhe no quarto e confesse a Ele o seu pecado. Ele quer ter um relacionamento de pai e filho. Ele quer amar você e quer que você o ame. Ele quer que você confie nele.
Ele quer dizer para você que Ele vai matar um animal, que Ele já matou, que foi Cristo, Jesus Cristo, derramou o seu sangue por você. E Ele quer cobrir você com o sangue dEle, para que você entenda que Ele o ama. É esse relacionamento que Deus quer conosco. E sabe o que é que precisa para que tenha esse relacionamento? O quê? Entrega, amados. Eu preciso me entregar a Deus. Eu preciso me entregar a Deus. E como meu amigo, último ponto, sabe o que é que me impede de entregar a Deus? Próximo, a dúvida. É a pessoa que diz assim: eu sei que eu preciso crer, mas a minha fé é tão pequena. Se você pensa assim, você precisa conhecer a história de um homem que teve o seu filho curado por Jesus Cristo. Marcos 9, 22 e 24. Um homem procura Cristo e pede para que Deus cure o seu filho. O seu filho estava endemoniado. O seu filho muitas vezes era jogado nas chamas. E esse homem procura Deus e pede para que Deus cure o seu filho. E Deus faz aquela pergunta: há quanto tempo ele é assim? Isso é uma pergunta teológica, né? Será que Deus não sabia há quanto tempo? Aí o homem responde: desde a sua infância, desde criancinha ele é assim. Aí o homem diz assim: mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus respondeu: se podes, tudo é possível ao que crê. Ao que aconteceu, imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Amados, a questão principal não é o tamanho da sua fé, mas sim o tamanho daquele em que você deposita a sua fé. É o tamanho do seu Deus, é o tamanho do nosso Deus que importa. Você pode estar num momento que você entenda que a sua fé está bem pequenininha, mas Ele nunca vai ser pequenininho. Ele é imutável, Ele é o mesmo Deus de ontem, Ele é o mesmo Deus de hoje, Ele sempre será o mesmo Deus. Então, meus irmãos, o que importa é o tamanho do Deus em que você coloca a tua fé, seja ela grande ou seja ela pequena. Quando Pedro estava no barco, Jesus Cristo disse assim: Pedro, venha. E Pedro foi. Talvez Pedro estivesse com muito medo, porque as ondas estavam bravias, mas ele foi. E disse que quando ele foi, ele começou a andar sobre as águas. Mas depois ele teve o quê? Medo. Aí ele começou o quê? A afundar, mas Cristo foi, segurou na sua mão. E aquele momento que parecia que ele não tinha mais nenhuma fé, ele voltou e ficou em cima das águas de novo. E Deus o conduziu até o barco. Amados, quando você achar que a sua fé é pequena, lembre-se que o nosso Deus é grande, que o nosso Deus é muito maior que a nossa fé. Uma pequena fé em um Deus grande produz coisas extraordinárias. Quinta-feira foi o aniversário do meu sobrinho. Meu sobrinho fez 23 anos. Aos 7 anos, meu sobrinho teve um tumor de hipófise. E ele foi para São Paulo, Hospital das Clínicas, em Ribeirão Preto. Na viagem, meu sobrinho teve um sangramento no cérebro. E ele já chegou em coma no hospital. E ele ficou na UTI. E o médico olhou para minha irmã e disse assim: prepare todas as coisas, porque ele não vai sobreviver. Minha irmã liga para mim chorando, desesperada. E eu compro, até hoje eu tenho o terreno no Morada da Paz. Eu comprei tudo. Eu tive que pagar antecipado, porque tinha uma carência, para eu usar
eu tinha que pagar 7 meses antecipado. Eu fui lá, comprei todo o processo e paguei 7 meses antecipado para usar. E meu sobrinho ainda em coma. Mas o maravilhoso é que meu sobrinho acordou. E que meu sobrinho tinha 7 anos. E hoje ele tem 23. Completamente curado por Deus. Amados, uma pequena fé em um Deus tão grande produz coisas extraordinárias que nós não conseguimos explicar. E eu acho que ele só tem uma sequelazinha, às vezes é o dedo mindinho dele, né, que não estica todo, né, mas ele é uma bênção. Ontem foi, o aniversário foi na quinta, mas nós comemoramos ontem. Ontem estava todos os amigos dele, e ele trouxe uma palavra no livro de Jó, fiel ao Senhor, agradecendo a Deus por ter chegado até ali. São os planos de Deus. Foram 6 crianças para lá? Foram 6, só voltou ele. Todas as 5 morreram. Olhe, eu não sei porque todas as 5 morreram, mas eu sei porque ele está vivo. Porque o meu Deus é poderoso, é soberano, é extraordinário, e Ele faz aquilo que lhe apraz, aquilo que lhe agrada. E eu não me atrevo a perguntar o porquê Ele não fez isso ou porquê Ele não fez aquilo. Eu só agradeço a Deus pelo que Ele fez. Salmo 118: exultemo-nos e alegremo-nos neste dia que o Senhor me deu. Este foi o dia que o Senhor me deu, e eu preciso me alegrar neste dia. Eu não sei como será o meu dia amanhã, mas eu estou feliz pelo meu dia hoje. E quando terminar o meu dia amanhã, eu estarei dizendo: exulto ao Senhor por este dia que Ele me deu. E nós vamos viver, amados, cada dia o seu mal, e o Senhor cuidando de nós. Depois de eu mostrar para vocês tantas coisas que me impedem de entregar os meus problemas a Deus, você pode perguntar: mas como eu dou esse passo? E nós vamos concluir. Como eu entrego os meus problemas a Deus? Está na tela aí. Primeiro passo simples: aceitando a palavra de Deus como o meu padrão de vida. Sabe como é que você dá esse passo de entregar a sua vida a Deus? Aceitando a palavra de Deus como o meu padrão de vida. 2 Timóteo 3,16 diz assim: pois toda a Escritura sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, para condenar o erro, para corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Tenha a palavra de Deus como padrão da sua vida. Aí você começa o processo de entrega total a Deus da sua vida. Ela precisa fazer parte da sua vida. A palavra de Deus tem que ser o padrão da sua vida. Deus não nos deixou às cegas. Ele se preocupou em deixar escrito um manual de instruções para orientar as nossas vidas. Segundo e último passo: eu preciso aceitar o poder de Deus como a minha força. Primeiro, eu preciso aceitar a palavra de Deus como meu padrão de vida. E segundo, eu preciso aceitar o poder de Deus como a minha força. Filipenses 4,13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você precisa de algo mais forte do que sua força de vontade. Você precisa do poder de Deus na sua vida. Quando Paulo escreveu isso em Filipenses, ele estava preso. Paulo estava sofrendo, condenado à morte. E Paulo disse assim: mesmo assim, eu posso
todas as coisas naquele que me fortalece. Amém?